Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa. Nessa 35ª aula, eu trouxe um excelente exercício para complementar os seus estudos. Na verdade, nós vamos dar continuidade à última aula com marcações sucessivas. Só que nessa aula, eu vou fazer as marcações sucessivas de dois objetos distintos, com variação de rumo e velocidade. Está bem interessante. Aproveito também para mostrar um ponto notável na carta náutica de prova que poucos candidatos conseguem encontrar. E acredite, pode cair exercício contendo esse ponto notável. Você sabe aonde fica o farolete da ponta da lajinha? Um outro ponto importante na aula é que eu vou mostrar para você como trabalhar com dois esquadros em substituição à régua paralela. Então, fica comigo até o final dessa aula, que eu acredito que vai somar bastante conteúdo nos seus estudos. Para você que está chegando pela primeira vez no canal, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então vamos lá, vamos para a nossa 35ª aula. Estou regravando essa aula, pois cometi um equívoco que é bem comum de acontecer. Quando se tem muitos detalhes, fica muito mais fácil de errar. A observação foi feita pelo Stefan, a quem aproveito para deixar um abraço. Daqui a pouquinho eu mostro onde foi o erro. Antes, vamos fazer a leitura do enunciado. A embarcação Mel segue no rumo verdadeiro 270 graus com velocidade de 10 nós, quando, às 10 horas, marca o farolete da ponta da lajinha aos 340 graus, enquanto ainda podia ser avistado. Às 10h30, o comandante faz uma guinada, deixando o farol de Cabo Frio a 3,5 milhas de distância pelo través de Boreste. E para essa segunda pernada, aumentou a velocidade da embarcação para 16 nós. Uma nova posição estimada foi plotada no instante em que marcou a chaminé em Arraial do Cabo aos 57 graus às 11 horas, quando finalmente pôde determinar a posição da embarcação através da técnica de marcações sucessivas de objetos distintos. Pergunta-se: qual o rumo seguido pelo comandante na segunda pernada após a posição das 10h30? Qual as coordenadas geográficas da posição determinada às 11 horas? Um enunciado bastante interessante que vamos resolver agora juntos. Vamos trazer a carta náutica e o início do enunciado. Mas antes de começar a resolver, uma dica. Eu já mencionei em outras aulas da importância de você conhecer os pontos notáveis dessa carta, porque é essa carta que a Marinha vai utilizar na prova de mestre amador. Especificamente nesse exercício, quero lhe mostrar um ponto notável que é uma verdadeira pegadinha e que pode aparecer na sua prova. Estou falando do farolete da ponta da lajinha. E qual o problema do farolete da ponta da lajinha? É que nessa carta não aparece o nome do farolete. Dessa forma, fica praticamente impossível de você descobrir aonde está o ponto notável. Observe numa outra carta como aqui sim nós podemos observar o nome, ponta da lajinha. Então, fica a dica caso apareça na sua prova. Voltando para o enunciado, nós temos então uma embarcação que segue no rumo verdadeiro 270 com uma velocidade de 10 nós, quando às 10 horas marca um ponto notável aos 340 graus. Muito bem, vamos plotar então a posição estimada dessa embarcação. A essa altura, na 35ª aula do Espaço Mestre Amador, você já sabe que a legenda que representa uma posição estimada é a figura de um triângulo. Sabe também que a posição estimada
é uma posição na qual nós não temos certeza. A certeza virá quando pudermos, então, determinar a posição, quando a nossa posição tiver latitude e longitude estabelecida. Aí, a legenda passa de um triângulo para um círculo. Você ainda pode estar se perguntando, mas por que ele plotou a posição estimada exatamente nesse ponto da carta náutica? É claro que eu sei que nesse instante a embarcação está marcando o farolete da ponta da lajinha aos 340 graus. Então posicionei aqui apenas como referência, mas poderia ter colocado aqui, poderia ser aqui, isso não iria mudar em nada o resultado final do exercício. Vamos registrar os elementos que compõem essa posição estimada: horário, rumo e velocidade. 10 horas da manhã, rumo 270 graus, velocidade 10 nós. O próximo passo é plotarmos a linha de posição do farolete da ponta da lajinha com os 340 graus. Vamos trazer então a rosa dos ventos e agora eu vou fazer essa plotagem utilizando 2 esquadros. Assim, você que não tem a régua paralela pode aprender a manusear os esquadros com bastante tranquilidade. Eu vou posicionar o primeiro esquadro exatamente no meio da rosa, que é o olho do observador, e depois nos 340 graus verdadeiros. Apenas para fins didáticos, eu vou chamar aqui de esquadro azul e esquadro verde. O esquadro verde será o nosso guia. Já o esquadro azul é aquele que vai transportar esse ângulo de 340 graus até o farolete da ponta da lajinha. Então, nesse momento, segure firmemente o esquadro verde contra a carta náutica e deslize o esquadro azul. Note que essa face do esquadro azul é a que conserva o ângulo de 340 graus que queremos. Nesse momento, temos que inverter a posição do esquadro verde. Então, pressione agora o esquadro azul contra a carta e mude a posição do esquadro verde. Mais uma vez, precisamos segurar firmemente o esquadro verde e pronto, temos o caminho livre para chegar até o farolete da ponta da lajinha. Agora podemos plotar a nossa linha de posição, às 10 horas, 340 graus. Plotar com os esquadros dá um pouco mais de trabalho, mas ao final o resultado é tão bom quanto. Com a LDP plotada, podemos então trazer a outra parte do enunciado e dar sequência no exercício. Às 10h30, o comandante faz uma guinada, deixando o farol de Cabo Frio a 3,5 milhas de distância pelo través de Boreste. E para essa segunda pernada, aumentou a velocidade da embarcação para 16 nós. Precisamos agora plotar a posição estimada para as 10 horas e 30 minutos. Então nós temos aqui a primeira posição das 10 horas e nós navegamos então por um tempo de 30 minutos a uma velocidade de 10 nós. Precisamos então calcular a distância entre uma posição estimada e a outra. Precisamos aqui converter esses 30 minutos em decimal, para aí sim poder aplicar a fórmula. 30 dividido por 60, tempo igual 0,5. Agora sim, com o tempo no formato decimal, podemos aplicar a fórmula da distância. Distância igual tempo vezes velocidade. 0,5 vezes 10, distância igual 5 milhas navegadas. Abrimos o compasso em 5 minutos de latitude, levamos esse compasso ponta seca na posição estimada das 10 horas e a outra ponta revela para a gente a segunda posição estimada. Se fizer isso, o exercício está errado. Esse foi exatamente o erro que eu cometi na outra aula.
nós não estamos nessa posição. Na realidade, nós estamos ao longo dessa linha de posição das 10 horas. Essa é a única certeza que nós temos. Nós podemos estar aqui, 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 não importa. Nós estamos ao longo dessa linha de posição. Portanto, a primeira ponta seca do compasso deve ficar exatamente sobre a LDP. E agora sim revela para a gente a posição estimada das 10 horas e 30 minutos. A partir desse ponto, o comandante então faz uma guinada de maneira que ele deixa pelo través o farol de Cabo Frio a 3,5 milhas de distância. Abrimos então um compasso com 3,5 minutos de latitude, levamos esse compasso ponta seca no farol de Cabo Frio. Eu sugiro que você trace um arco com o compasso. Dessa forma, você terá mais precisão nessa plotagem. É preciso lembrar que o comandante deixa o farol pelo través de Boreste. Lembre-se, proa e través formam um ângulo de 90 graus. Vamos posicionar agora a régua paralela na posição das 10h30 e na ponta do compasso. Precisamos ter certeza que a régua e a marcação com o farol de Cabo Frio estão perpendiculares entre si, isso é, fazendo um ângulo de 90 graus. Para isso, vamos utilizar o esquadro, alinhando perfeitamente o esquadro com a régua e fazendo o esquadro passar em cima do farol, nós temos certeza que aqui tem o ângulo de 90 graus. Agora podemos plotar a nova linha de rumo. Para conhecer o valor do novo rumo da embarcação, vamos trazer novamente a rosa dos ventos, levar a régua até o centro da rosa e fazer a leitura de 299 graus. A continuidade do enunciado diz o seguinte: uma nova posição estimada foi plotada no instante em que marcou a chaminé em Arraial do Cabo aos 57 graus às 11 horas da manhã. E por que devemos plotar essa posição estimada das 11 horas? Porque essa é uma das regras da navegação estimada. Na realidade, é a regra número 5, que diz que uma posição estimada deve ser plotada para o instante em que se obtém uma única linha de posição. Foi essa mesma regra 5 que motivou a plotagem da posição estimada das 10 horas. Nós obtivemos nesse instante a marcação do farolete da ponta da lajinha, obtendo uma única linha de posição. Já a posição estimada das 10 horas e 30 minutos obedece à regra 2, que diz que uma posição estimada deve ser plotada a cada mudança de rumo, e a regra 3 também, que diz que uma posição estimada deve ser plotada a cada mudança de velocidade. Saímos de 10 nós para 16 nós. Então, esse é o motivo da plotagem da posição estimada das 11 horas. Precisamos novamente determinar a distância navegada. Nós temos a velocidade de 16 nós e temos o tempo de meia hora dessa posição 10h30 para a nova posição às 11 horas. Vamos acionar novamente nosso caderninho de anotações, velocidade 16 nós, tempo 30 minutos, convertendo o tempo em decimal 0,5. Distância igual tempo vezes velocidade, distância 0,5 vezes 16, navegamos a distância de 8 milhas. E aqui é a repetição dos passos anteriores. Abrimos o compasso em 8 minutos de latitude, levamos esse compasso ponta seca na posição das 10h30 e a outra ponta do compasso revela a posição estimada das 11 horas. Precisamos agora identificar corretamente a chaminé em Arraial do Cabo. Aqui está Arraial do Cabo e este aqui é o símbolo que representa
a chaminé. Como é que eu sei que isso aqui é uma chaminé? Muito simples, basta comparar com a carta 12.000. Observe que o símbolo é exatamente igual, então não resta dúvida que essa é a chaminé em Arraial do Cabo. Como sabemos que o comandante fez uma marcação aos 57 graus verdadeiros dessa chaminé, vamos trazer a rosa dos ventos, posicionar a régua aos 57 graus e levar a régua até a chaminé. E agora podemos plotar a LDP. Vamos identificar corretamente essa linha de posição com o horário e com o valor da marcação e agora podemos iniciar a técnica das marcações sucessivas. Nós marcamos dois objetos distintos, o farolete da Ponta da Lajinha às 10 horas e a chaminé de Arraial do Cabo às 11 horas. Nós sabemos que às 11 horas estamos em algum ponto ao longo dessa linha de posição. Para determinar a posição da embarcação, devemos posicionar a régua entre a primeira posição das 10 horas e a última posição das 11 horas. O que vai nos interessar nesse momento é o tamanho, a distância entre esses dois pontos. Então, nós vamos plotar aqui uma linha e vamos transportar essa linha para qualquer ponto da primeira LDP das 10 horas. E agora, exatamente com o mesmo tamanho, nós vamos transportar esse vetor. Veja que eu deixei até o cinza aqui para você perceber que se trata do mesmo vetor, só que o que nos interessa é que ele comece exatamente sobre a primeira linha de posição. O que precisamos fazer agora? Transportar essa LDP para o final dessa linha vermelha. Vamos posicionar a régua exatamente sobre a LDP das 10 horas, transportar a régua até o final da nossa linha. E agora sim podemos plotar a LDP, que chamamos intervalo das 10 às 11 horas, e conserva exatamente os mesmos 340 graus. No cruzamento da LDP das 11 horas com a linha de posição transportada das 10 horas, encontra-se a embarcação do comandante. Mudamos então a legenda de triângulo para um círculo, pois agora essa é uma posição observada. Como rumo e velocidade permanecem inalterados, basta plotar novamente a partir da posição determinada. Rumo 299 graus é inclusive uma das perguntas do exercício, velocidade 16 nós. O exercício pede ainda as coordenadas geográficas da posição determinada às 11 horas. Plotando o paralelo de latitude, encontramos 23 graus, 2 minutos sul, aproximadamente, afinal, nossa escala tem a maior aproximação com 30 segundos. Plotando o meridiano, vamos encontrar a longitude de 42 graus, 9 minutos oeste. E assim chegamos ao final de mais uma aula, demonstrando mais uma técnica para determinar a posição de uma embarcação. Eu espero que esse conteúdo seja bem aproveitado. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!